Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo aqui as questões encaminhadas pelos amigos, de muitas maneiras, não é? Comentários nos vídeos, mensagens enviadas para o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com, conversações desenvolvidas no WhatsApp, em trocas de conversas nas postagens que faço no Facebook, e vamos assim interagindo, tá bom? Agradeço muito pelo envio das questões. Recebi aqui um e-mail de um amigo, me deixou muito feliz, com uma série de questões sobre o Evangelho de Sri Ramakrishna, mais de 30. Eu sou o maior beneficiário dessa interação, porque posso meditar a respeito desses assuntos. Vou sim tratar de desenvolver todas essas questões enviadas por esse querido amigo, mas de um modo a acompanhar a ordem das postagens. E quando é sobre um assunto assim específico, né, às vezes tentar dividi-lo um pouco em vídeos para um assunto não predominar demais, né? Tá bom? Mas muito feliz mesmo com essa interação. Muito bem. Primeira questão de hoje. Marcelo, como é a confissão na Igreja Ortodoxa e se há algo semelhante na escola Vedanta que você participa? Bom, sacramento da confissão, né? Também conhecido como sacramento do arrependimento, sobretudo na Igreja Ortodoxa recebe também essa nomenclatura, sacramento do arrependimento, indicando que o ponto em questão mesmo é desenvolvimento do arrependimento. A legitimação, né, da confissão para as igrejas mais antigas, né, do cristianismo, que acolhem, né, a validade deste sacramento, ou seja, o fiel se apresenta a um sacerdote e confessa a ele os seus erros de acordo com a fé, muitas vezes de acordo com a própria ética, mas sempre isso vai ser contra a fé. É apoiada na passagem do Evangelho que Jesus diz aos discípulos: eu dou a vocês as chaves que desligam e ligam e desligam, não é? No céu e na terra. E isso é entendido: aqueles que vocês perdoarem estarão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem não estarão perdoados. As igrejas antigas consideram que isso é uma autoridade dada à igreja, não é? Porque foi dada aos apóstolos. Então, pela teoria da sucessão apostólica, né, os bispos da igreja são herdeiros dos direitos dos apóstolos, assim como os apóstolos tinham chaves para ligar e desligar o perdão dos pecados, os bispos passam a ter e, por consequência, a igreja passa a ter, ou seja, os presbíteros que estão ali servindo por autoridade dos bispos passam a ter essa possibilidade, não é? De representando, né, esse poder dado de Jesus dado para os discípulos. E na Igreja Ortodoxa, que é a questão aqui desse rapaz, também é assim, compreende-se assim, não é? Contudo, compreende-se na Igreja Ortodoxa que, em verdade mesmo, quando o sujeito se arrepende, no seu coração, na sua mente, ele já confessou com Deus, ele já acertou sua questão com Deus. Mas o ato dele ir até um sacerdote e falar a respeito disso tem um efeito prático de primeira ação nascida do arrependimento, ou seja, é como se fosse uma consequência do arrependimento o fato dele se humilhar diante de uma outra pessoa, reconhecer que é pequeno, que é fraco, que é pecador, se tornar limpo na relação com seus irmãos de fraternidade espiritual e nisso também ter a possibilidade de receber uma orientação para conduzir-se melhor na vida, sobretudo de acordo com aquele ponto, né, que para ele ainda é difícil de se tornar espiritual. Então, na Igreja Ortodoxa não existe muita questão da penitência atrelada à confissão, como é muito próprio do catolicismo romano. Há também uma diferença que na Igreja Ortodoxa não são todos os sacerdotes presbíteros que são aptos para receber a confissão sacramental. Sobretudo nas igrejas de tradição grega, isso é dado a um presbítero com uma autoridade do bispo, né? O padre confessor. Então, geralmente é alguém assim que é dotado de alguma, né, maior habilidade, né, sobretudo, né, relacional, né, psicológica até, experiência espiritual, sem dúvida, para poder, né, exercer essa função. Então, de modo geral, nas igrejas de tradição grega, a pessoa comunga sempre que vai à igreja,
deve seguir os jejuns e tudo mais, e compreende-se, né, que a pessoa deve ter uma vida espiritual, né, digna, mas a confissão não está atrelada à comunhão. Compreende-se quando o sujeito sente no coração dele que ele precisa se confessar, porque teve essa situação toda, ele procura o seu pai espiritual, se confessa com ele. Às vezes o pai espiritual não é nem um sacerdote, aí não é uma confissão sacramental, mas é uma orientação. E aí, recebendo essa orientação, ele vai procurar um sacerdote para estabelecer essa conexão com a comunidade de igreja. Essa é a prática da igreja ortodoxa. É diferente um pouco na igreja ortodoxa russa, que é muito influenciada pelo catolicismo romano, desde o século XVIII, né? Muito influenciada mesmo pelas reformas ocidentais, né? Que a Rússia estabeleceu. Então, cor dos paramentos, iconografia, estabelecimento de catecismos com formalização assim muito próximo do catolicismo romano, que diz respeito à sua construção, né? da ordem do catecismo, né? Catecismo, por exemplo, de São Filareto de Moscou, né? Muito claramente inspirado, né? Nos estabelecimentos do catolicismo romano, perguntas e respostas, né? Aquela coisa toda. E também a questão da obrigatoriedade da confissão para se comungar, uma coisa que só existe na igreja russa, no que diz respeito às igrejas ortodoxas. E por isso mesmo, na igreja ortodoxa russa, todos os sacerdotes, por mais jovem que seja, recém-ordenado presbítero, têm o munus, né? A autoridade e também a responsabilidade de receber o sacramento, né? E isso faz com que na igreja ortodoxa russa, de modo geral, os adultos comunguem muito menos do que nas igrejas gregas. De modo geral, nas igrejas russas de paróquia, assim, você vai ver as crianças comungando, porque elas não precisam se confessar. E os adultos não comungam. Não é? Só aqueles assim, muito piedosos e tudo mais, mas são pouquíssimos. Dos pouquíssimos que vão às paróquias. E na igreja grega, não. O povão todo já vai. Se estão preparados ou não, vocês são uns 500. Tá bom? Então é assim na igreja ortodoxa. Aí ele pergunta se existe algo semelhante na escola Vedanta que você participa, que eu participo. Bom, primeiramente, como todos sabem, eu sou um devoto de Sri Ramakrishna Paramahansa, de Swami Vivekananda e de Sri Sarada Devi, do caminho do Vedanta de Ramakrishna Vivekananda, escola do Vedanta. Mas não sou ainda alguém que tenha uma conexão direta com a Ordem e Missão Ramakrishna, que é a instituição e obra nascida do trabalho desses santos presentes no mundo. Não é? Existe também a ordem monástica feminina, né, inspirada em Sri Sarada Devi, foi criada também por Swami Vivekananda. Eu não tenho ainda esse vínculo, como eu já disse, né, a questão da pandemia e tudo mais. Eu não visitei ainda os ashrams da ordem. Pretendo fazer agora que a pandemia começa a dar uma diminuída, embora ainda exista, precisamos de distanciamento, de máscara e vacinação. Então eu ainda estou bastante reticente em estabelecer essa rotina muito comum. Ainda sou uma pessoa muito restrita em encontros e tudo mais. Mas pretendo, sim, conhecer os ashras, conhecer os swamis que existem aqui no Brasil, e estabelecer mesmo uma relação que vai, né, naturalmente crescer. E aí, quem sabe, né, se tudo der certo, se for da vontade de Deus, ter até mesmo uma orientação com um swami, um guru. Isso não existe ainda, não acontece ainda. Sou um devoto de Sri Ramakrishna porque vejo nele alguém muito especial e seus ensinamentos são luz para a minha vida. Me ajudam, né? Uma lente muito importante para compreender as coisas, mas ainda falta esse passo, né? Devoto eu já sou, essas características do devoto, né? Mas alguém conectado a um guru ainda não. Mas, né, falando disso, né, dessa tradição a qual eu tenho admiração, tenho vontade de participar mais, não existe algo parecido com o sacramento da confissão, isso não. Mas o que existe é uma relação muito, muito intensa entre o professor espiritual, o guru, e o seu discípulo, o seu aluno, o seu, né, aquele aspirante espiritual que busca nesse professor orientações para seguir uma vida mais espiritual. Né? O objetivo da busca é o quê? Realização da natureza divina, união com Deus. Né? Então,
esse devoto que tem um professor espiritual vai procurar nele o quê? Instruções para tornar a vida mais hábil para esses objetivos, né? E nisso vai conversar sobre a sua vida, sobre as características da sua vida, vai receber orientações. É mais nesse sentido, mas não no sentido de que ele tem que se acertar com Deus, então ele conversa com o guru e o guru o perdoa e ele então segue em frente. Não, esse tipo de coisa não existe. Mas existe a questão da orientação. Então, é como se percebêssemos assim, né? Queremos praticar alguma coisa, queremos praticar desenho, queremos praticar pintura, queremos praticar culinária. Nós procuramos alguém que é mais experiente, que é qualificado, reconhecidamente qualificado, e que nos dá toques a respeito de como fazemos as coisas. E constantemente estamos em contato com essa pessoa para absorver dela a experiência e passamos as nossas características, dificuldades, qualidades, e essa pessoa vai lapidando, não é? As nossas características, até que em um dado momento nós nos tornamos autônomos, autossuficientes, e nos tornamos então colegas, não é? Sempre vai existir uma relação de muito respeito com aquela pessoa que nos ajudou, vai ser sempre nosso professor. Mas aí aquela relação de dependência passa a deixar de existir, não é? Passa a existir mais uma colaboração e tudo mais. Claro que existe, no caso da questão do guru com o devoto, com o discípulo, com o aluno, com o aspirante, também a ideia de que numa linhagem espiritual existe uma graça, né? Então aqui uma conexão com a ideia cristã da sucessão apostólica, né? Nós podemos dizer que na questão dessas linhagens, né, onde você tem muito marcadamente essa coisa do professor e do aluno, do mestre e discípulo, a ideia de que aquele discípulo não tem apenas um conhecimento, ele tem também uma graça, né? Advém desta linhagem. Então, assim, tem uma conexão, não é? Entre o guru, hoje, presente, por exemplo, na Ordem Ramakrishna, uma linha muito clara até Sri Ramakrishna. Que no caso da Ordem Ramakrishna, por ser muito jovem no mundo, às vezes é uma coisa de 4 pessoas entre Sri Ramakrishna e o seu professor espiritual. E isso é maravilhoso, porque mostra a vivacidade desta graça presente. Então, é isso. Mas não tem exatamente o sacramento da confissão, né? O sacramento da confissão tem muitos problemas, né? Quando eu falava das origens, né, dessa coisa vocês têm as chaves que ligam e desligam lá, Jesus, né, presente no Evangelho, está esse registro. É claro que Jesus não estava estabelecendo ali, não é, uma instituição, um sacramento de uma instituição. Estava estabelecendo o quê? Estava estabelecendo que, para os alunos de Jesus, para aqueles que compreenderam a sua mensagem, a chave para o arrependimento está no próprio coração. E nisso está a chave para o perdão e para o não perdão. Depende de nós. Depende de nós. Não é? Quando nós não perdoamos alguém, nós prendemos a pessoa, mas nós ficamos presos também. Ficamos presos. Eu já contei aqui uma história da minha vida, né? Há muito tempo atrás, né? Quando eu era um adolescente e tal, eu estava num colégio e eu lembro tinha uma menina que eu e muitos outros achavam muito bonita e tal. E eu estava lá, assim, meio perdido olhando para ela, assim, e tal, distraído. E eu era um menino muito, muito tímido e muito naquela fase, né? Transição ali, pré-adolescência, adolescência, muito cheio de espinhas, né? E às vezes espinhas, assim, eram muito grandes, assim. Eram poucas, mas grandonas, assim. Às vezes na ponta do nariz, assim, no olho. Era feio. E adolescente, você sabe, né? Tá naquela fase de muita insegurança e tudo mais. E eu lembro de eu estar, assim, distraindo, olhando pra ela, que ela estava, assim, apagando o quadro, alguma coisa assim. E ela percebeu que eu estava olhando, ou alguém percebeu, falou com ela, e ela, assim, no meio daquele monte de adolescentes ali, olhou pra mim assim, disse: Ô Marcelo, faz um favor pra mim, não olha mais pra mim não, que eu tenho nojo aí dessas suas espinhas e tal. Foi um bullying, né? Como se diz hoje. Eu sei que eu fiquei assim, foi tão inesperado aquilo, eu fui pego tão de surpresa assim, que eu fiquei tão triste, tão humilhado, que eu lembro de eu não ter falado nada, mas assim, os meus olhos assim meio que soltavam lágrimas assim. Eu estava tão querendo que aquilo parasse, porque não é, você se tornava ainda mais fragilizado. Queria naquele momento ter dito uma coisa grosseira, ter dito, mas não, só pude chorar. E, enfim, foi um acontecimento bastante chato para mim. Mas passou, né? Passou o tempo. Felizmente as espinhas
diminuíram um pouco e tal. A vida seguiu. E aquele acontecimento ficou para trás, assim, no que diz respeito a uma mágoa, mas ficou como um aprendizado para mim. Falei assim, eu preciso me esforçar na vida para nunca agir com alguém assim. E eu lembro que passou muito tempo e eu tive uma experiência engraçada que foi ter encontrado essa pessoa anos depois. E já adulto, já com filhos e tudo mais, e ela ter tomado a iniciativa de conversar comigo para falar a respeito daquele acontecimento e dizer que aquilo tinha sido uma coisa que a amargurou durante muito tempo, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de ter feito alguém sofrer e que precisava de uma oportunidade para pedir perdão e se sentir liberada daquilo. E eu lembro de, na hora, ter pensado nessa passagem do Evangelho e dizer e pensar assim: é isso que se trata, né? Nós temos esse poder. E eu disse, evidentemente, que está tudo bem, éramos crianças, né? E não tem nada a ver, passou já, está totalmente liberado. Temos esse poder de ligar e desligar, né? Enfim, eu lembro, né, uma experiência da igreja de uma pessoa, né, que tinha um problema muito sério, que ela assim, ela passava a semana, né, de segunda a sexta muito mal, uma vida muito turbulenta, muito distante, né, da espiritualidade, com muitas incontinências, com muitas raivas, com muitas brutalidades, incompreensões. Mas chegava então no sábado, confessava muito profundamente, com muita intensidade, e no domingo comungava, e aí passava o domingo feliz. E aí segunda-feira começava aquele périplo de novo de descontinuidade, de formalismo com a relação com Deus, né? Ah, de noite eu vou fazer as orações, então aqui eu vou diminuir um pouco. Aí a semana ia piorando até que chegava o sábado, confessava. E a pessoa acha que isso é vida espiritual porque parece, né? Tem sofrimento, tem angústia, tem culpa, tem arrependimento e tem sacramento. Só que não é assim. Não funciona assim, né? Não deveria funcionar, mas esse é uma deformação do entendimento das coisas, tá? Muito bem. Segunda questão de hoje. Tenho dúvidas sobre como realmente a Igreja Ortodoxa entende Maria, num geral. Porque me parece que eles entendem e aceitam, pelo menos na parte espiritual, ela como uma emanação de Deus em seu aspecto materno, porém não abrem esse mistério para o público. Não é assim teologicamente, não. Na Igreja Ortodoxa não consideram Maria como uma emanação de Deus, não. Na Igreja Ortodoxa se considera que Maria é um ser humano nascido com a herança do pecado de Adão, passível de pecar, mortal, mas que em virtude do seu coração cheio de amor a Deus, desde sempre, imaculado pela sua própria pureza, nunca pecou. E que nisso viveu uma vida exemplar, maravilhosa, e é o arquétipo do fiel, do modelo de santidade. E, após a sua morte, cumpre um papel de acolhedora das orações dos cristãos pelo seu vínculo com Deus através da sua missão na Terra, que foi ser mãe do Senhor Jesus. Essa é a perspectiva da Igreja Ortodoxa. Então não é de que Maria é o aspecto feminino de Deus. Não é isso. Na Igreja Ortodoxa, não. Uma perspectiva vedântica, por exemplo, da escola de Sri Ramakrishna, seria muito fácil perceber Maria como um rosto feminino de Deus, a mãe divina. Por quê? Porque na perspectiva do Vedanta Sri Ramakrishna, por exemplo, existe essa facilidade de compreender Deus como pai, como mãe e tudo mais. E nós poderíamos compreender isso perfeitamente. Mas no cristianismo ortodoxo, nas escolas cristãs, não existe essa percepção de que Maria é uma deusa nesse sentido, mas sim de que ela é o ser humano modelar. Ok? Muito bem. Terceira questão. O crescimento das tensões entre o Patriarcado de Moscou e o de Constantinopla pode resultar em um cisma definitivo que viria a dividir a ortodoxia calcedoniana em dois blocos separados? Pode acontecer, já na verdade, de certa maneira, já começou a acontecer, né? Isso deve se tornar mais claro nos próximos meses,
quando as igrejas antigas da ortodoxia devem se reunir, as igrejas gregas, para definir o seu posicionamento em relação aos posicionamentos do Patriarcado de Moscou em relação a duas questões fundamentais: a invasão do território canônico da Igreja de Alexandria e toda a África. O Patriarcado criou um exarcado russo para as igrejas da África, em clara provocação ao Patriarcado de Alexandria, por esse ter reconhecido a autocefalia da Igreja da Ucrânia. E em relação ao abono à guerra, ao incentivo à guerra, à bênção à guerra que o Patriarcado de Moscou deu à invasão da Ucrânia, né? Guerra que é invasão da Ucrânia. Então, os patriarcados de Constantinopla, de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém e do Chipre vão constituir, assim, digamos, um colegiado das igrejas antigas. Das igrejas antigas, por exemplo, nós poderíamos ter claramente o Patriarcado da Geórgia, que é um patriarcado muito antigo, né? Lá do quinto século. Mas aqui está muito claro também a característica grega disso, né? E vão se reunir. Aqui o que acontece? Nós temos o Patriarcado de Constantinopla, a Igreja de Alexandria e a Igreja do Chipre com uma posição comum contra a Igreja Russa e os seus desmandos. As igrejas de Jerusalém e de Antioquia, sobretudo de Antioquia, é como se fosse uma diocese da Igreja Russa, completamente entregue aos interesses da Igreja Russa, em virtude da participação do Estado russo na Síria e no Líbano, na Síria, fundamentalmente, né? Investindo muito dinheiro, reconstruindo igrejas e tudo mais. Então, podemos dizer que o Patriarcado de Antioquia não tem autonomia, vai seguir o que Moscou mandar. E o Patriarcado de Jerusalém tenta vender o seu peixe, o seu passe, para quem der mais vantagens para ele. Então, mas ainda assim, ele é uma igreja fundamentalmente helênica, tem essa relação muito grande com a Grécia e tudo mais, com os fiéis gregos, mas mesmo assim também tem muita relação com a Igreja Russa, em virtude dos fiéis da Rússia que vão até Jerusalém, do poder econômico, militar, político da Rússia. Essa reunião, né, esse concílio das igrejas antigas, vai definir talvez essa questão do cisma da Igreja Ortodoxa. Talvez aconteça mesmo, de haver uma separação entre as igrejas que vão seguir Constantinopla e as igrejas que vão seguir Moscou, muito provavelmente aceitando um reconhecimento de uma igreja antiga, como a Igreja de Antioquia, por exemplo, ou até a Igreja de Jerusalém, se essa migrar para Moscou, como uma representação simbólica daquela igreja mais antiga, né, que vai orientar ali. O que Constantinopla é para a ortodoxia de modo geral. Né? Isso pode acontecer, muito provavelmente, deve acontecer algo assim. E aí resta saber para onde vão as igrejas da Romênia, as igrejas da Geórgia, a igreja da Sérvia, né? A igreja da Bulgária, né? E nós sabemos, a igreja da Ucrânia vai estar com Constantinopla, né? A gente pode dizer, né? A igreja da Sérvia muito provavelmente vai ficar do lado russo. Mas, assim, é muito difícil você romper com Constantinopla, né? Assim, isso mudaria, né, muito a própria identidade ortodoxa. É algo, assim, dramático, mas pode acontecer, sim. E isso pode ser muito duradouro, né? No caso da Rússia, até enquanto durar o putinismo, né? Depois podem acontecer mudanças, né? A Igreja Ortodoxa Calcedoniana, ela tem uma identidade muito grande com Constantinopla, com o Império Bizantino, né? Com essa ideia da Roma antiga, da Roma cristã. Se isso for desconfigurado, uma nova identidade vai se criar aí. E o que já é uma igreja muito fragilizada, muito pouco relevante no mundo, pode se tornar ainda mais fragilizada. Né? Muito bem. A segunda questão desse amigo, esse eu já ouvi falar de um clérigo ortodoxo chamado Nicolau I, que se apresenta como patriarca do Patriarcado das Nações. Parece que sua sede fica na França e ele reivindica ter dezenas de bispos sob sua jurisdição. Não, nunca ouvi falar nisso, não conheço. Mas assim, existem infinitas igrejas de todos os tipos, católicas do 14º grau, ortodoxos, sei lá, de Madureira, Canadá e adjacências. Existe de tudo, né? Então eu não conheço, não. Não dá para conhecer todos esses grupos. Não dá. Mas aparentemente é algo que não tem assim não tem um amparo na realidade, né? Certamente não existe nenhum patriarcado das nações assim reconhecido, né? É uma coisa provavelmente nova, enfim. Mas, né?
São muitos, assim. É, nesse caso é parecido um pouco com as igrejas, por exemplo, neopentecostais. Você tem infinitas igrejas, né? Muito bem. Mais uma questão. O Vedanta diz que Maya é a energia criativa de Deus, que o esconde e o mostra. A minha pergunta é: por qual razão é assim? Por qual razão precisa haver esta ignorância e confusão? Não é exatamente todas as escolas do Vedanta que descrevem Maya da mesma forma, mas, por exemplo, o caminho de Sri Ramakrishna falava muito claramente, né, do conceito de Vidya e Avidya Maya, ou seja, como Maya poderia servir no modo de sabedoria para que você visse Deus em tudo, e no modo de ignorância que você escondesse Deus através das formas transitórias. Nós podemos perceber isso, né, concretamente na vida, né? Você pode olhar o céu, o sol, as nuvens, as estrelas e falar de onde tudo isso veio. A minha vida, né? O sistema nervoso, o sangue, tudo isso advém de uma consciência, sabedoria eterna, incriada. E nisso você remete-se a Deus através desta Maya. E você pode seguir a animalidade da vida e não pensar em nada além de comer, beber, reproduzir-se, proteger-se das intempéries do tempo, defecar, urinar, viver uma vida animal e se prender em Maya, esconder Deus em Maya. Isso é evidente, nós podemos constatar. Por qual razão isso se dá? É a pergunta desta amiga. É uma pergunta que não se responde. Não se responde. Nós podemos fazer, né, conjecturas, né, bonitas, poéticas. Nós podemos falar, por exemplo, que esse é o jogo de Deus. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Né? Mas então, desejou o quê? O diálogo do amor. O diálogo só pode se dar em dois. Se existe um só, não tem diálogo, né? Pode falar com você mesmo, mas você quer amar, quer ser amado, quer se relacionar, você precisa de mais de um. E essa talvez seja a explicação, não é? Para a existência de tudo isso. E para que tudo isso se dê em um jogo que se conclui com a unidade, é preciso o esconde-esconde, é preciso que alguém esteja escondido para um achar. Não é? Então é isso que se dá. Nós não podemos responder isso. Não, a respeito dessas coisas, não vale muito ficar especulando. O que vale é realizar Deus, conhecer Deus. Quando você conhece Deus, essas perguntas não é que elas vão ser respondidas, elas vão deixar de existir, porque elas não farão mais sentido. O mundo só faz sentido enquanto não conhecemos Deus. Depois que conhecemos Deus ou realizamos, tudo isso passa a ser desaparecido para nós. Só passa a existir o que existe. Ele, que é a nossa essência. Né? Muito bem. Tá bom. Outra questão? Quanto tempo de vídeo? Temos tempo. O senhor diz que a parábola do filho pródigo, que na parábola do filho pródigo, o tal filho que abandona o pai é o ego, que deseja a experiência dos sentidos. Mas quem então nesta parábola é o bom filho, que permanece com o pai e que se entristece quando o pai recebe o pródigo em casa? Legal. Essa é uma percepção, uma perspectiva vedântica, um olhar vedântico, que diz que quando Jesus está falando daquele filho pródigo, está falando de todos nós que estamos conectados no mundo, confundindo a nossa realidade com o nosso corpo e com a nossa mente. E que, na verdade, essa experiência do mundo é a experiência do filho pródigo. Agora um barulho terrível acontece aqui, não sei se vocês ouvem, aqui está incomodando bastante. Não sei o que é. Muito bem. Então, essa é uma perspectiva. Então, quando nós liberamos do ego, ou como nas palavras de Sri Ramakrishna, tornamos o nosso ego maduro, o nosso ego não apegado, o nosso ego voltado para Deus, nós começamos a voltar para a casa do Pai, que é o exercício, né, da parábola, é esse, né? Ele começa a ver que o mundo não vale a pena, quer voltar para a casa do Pai, onde mesmo os funcionários mais humildes eram mais felizes do que ele é no mundo. E aí quando chega lá, o pai diz que não vai aceitá-lo como simples funcionário, mas que ele é seu filho, que ele nunca deixou de ser. Por quê? Porque a sua essência é a centelha divina.
Ele é o Atman, o Nino Brahma. Ele nunca foi aquele andarilho, perdulário, materialista, sensual. Não. Na verdade, o que ele é o Atman, puro e imaculado. Mas então esse amigo pergunta, beleza, compreendido isso, mas como fica a parte da parábola onde aquele outro filho reclama e o pai vai dizer, filho, você sempre esteve comigo, mas pensa, seu irmão estava morto, ele voltou à vida. A parábola tem duas dimensões. A primeira delas é explicar a nossa real natureza e explicar por qual razão estamos aqui nesse mundo. E qual é a relação de Deus conosco nisso. Deus é sempre compassivo, está dentro do nosso coração, nunca nos abandona, está sempre à espera que nós voltemos para Ele. Voltemos para Ele e voltar para dentro, voltar para o coração. Essa é a primeira parte da parábola. Trata do filho pródigo. A outra questão está falando com quem? Está falando com as pessoas, aspirantes espirituais, as pessoas devotas, as pessoas que estão no caminho da ascese, da luta espiritual, que às vezes não compreendem como Deus pode ser tão longano em misericórdia com as pessoas que são tão desatentas a Ele. E se isso não seria um tipo de desatenção aos devotos. E o que está sendo dito na parábola é o seguinte, não pense assim. Pense naquele como você mesmo. O fato de você ter despertado para Deus desde sempre é uma alegria para você. Alegre-se com o outro que começou a despertar. Não pense que você perdeu o tempo porque você estava se dedicando a Deus, mas no final das contas, o outro vai ter o mesmo benefício que você. Não, alegre-se. Isso demonstra uma limitação do devoto, do aspirante. Não é? Então, aqui a gente precisa entender isso. Né? Isso é muito comum, né? A pessoa de fé que diz assim, não é justo, eu estou sempre cumprindo o meu dever, e no final das contas todos serão redimidos, todos serão purificados. O fato de você ter conseguido antes é bom para você. Alegre-se por aqueles que chegaram depois. Queira que todos cheguem logo. Então tem duas dimensões essa parábola. No meu entendimento, ok? Outra questão. Interessante. Hoje avistei uma traça nas proximidades dos meus livros. Sem pensar duas vezes, esmaguei a criatura. Logo depois, no entanto, lembrei do ensinamento do Vedanta, que o Atman está em todos, inclusive nas menores criaturas. Este ato seria então considerado um pecado ou uma violência que me traria consequências kármicas? Qual a diferença entre se matar uma traça, um cachorro ou uma pessoa, se em todos esses casos a vida sagrada habita em todos? A vida sagrada habita em todos. Você pensa assim, uma traça é um bichinho pequenininho, né? Um vermezinho que você olha ali. Mas a traça é mais maravilhosa do que um ônibus espacial. Por quê? Porque ela tem uma coisa que o ônibus espacial não tem: vida. Vida. Nós não conseguimos criar vida. Existe ali uma poderosa energia naquele bichinho pequenininho que nós não conseguimos reproduzir. Isso é maravilhoso, contemplar isso. É meditação. Mas o que acontece? Esta vida que perpassa todos os seres, né, tem vida aqui. Tem vida aqui e nestes corpos sagrados existiu vida. Vida abundante. Adiante, existe vida aqui, existe vida nessas pequenas amiguinhos aqui, verdinhos aqui em cima. Ok? E nos bichinhos que de vez em quando visitam as flores aqui, oferecidas ao meu ideal espiritual. Mas nós temos o quê? Temos que voltar aqui, né? Aquela recorrente imagem que eu trago da reflexão nos espelhos d'água. Nós temos espelhos diversos, nós temos baldes diversos. A respeito disso, nós podemos dizer, existe muita multiplicidade. Ou nós podemos usar aqui o exemplo das peças de ouro, né? A tiara de ouro, a pulseira de ouro, o colar de ouro, a sandália de ouro. São todos ouro, mas são objetos diferentes. Então você não coloca a tiara no braço porque são ouro. Você não coloca a sandália na cabeça porque são ouro. Não, você sabe que a tiara tem um lugar na cabeça, a pulseira tem um lugar aqui, né? No punho, a sandália tem um lugar no pé, o colar tem um lugar no pescoço, o brinco tem um lugar na orelha, não é? Piercing talvez no nariz. E essas peças todas elas se configuram com suas funções porque são diferentes. Tem tamanhos diferentes, funcionalidades diferentes.
Da mesma forma, os seres que estão aqui. Temos seres muito complexos, temos seres mais simplesinhos. A vida é a mesma. A energia vital que passa por eles é a mesma. Mas esses seres, eles lidam com essa energia de modos diferentes porque são diferentes. Então, uma pequena criaturinha como a traça, que tem um tempo de vida muito pequenininho e que tem capacidade de reflexão a respeito do Atman infinitamente menores do que um ser humano, é um animalzinho diferente. É uma criatura diferente, é um balde diferente do ser humano. Então, é impossível deixarmos de perceber que em todo o ambiente que vivemos existem muitas vidas pequenininhas que nós não percebemos. Né? E os ácaros, por exemplo. Os ácaros também manifestam o Atman. Okay? Então, o que acontece nisso? Você vai fazer uma obra, você vai passar uma escavadeira, você vai matar milhares de animaizinhos. Não seria possível a vida assim, se nós pensássemos nisso. Acontece que essas vidas mais simples, que são espelhos, né, onde a luz é refletida, ou seja, o Atman é refletido nesses corpos, nessas mentes, né? Esses seres fazem parte desse grande jogo da vida e as suas vidas são mais frágeis mesmo do que as vidas maiores. Então o que acontece? Nós devemos procurar não fazer mal a ninguém, sem dúvida nenhuma, e mesmo, preferencialmente até, não matar até mesmo essas pequenas criaturas, se nós pudermos evitar isso. Nós evitamos, por exemplo, se nós mantemos a nossa casa limpa, se nós mantemos, por exemplo, poucos alimentos ali, né, disponíveis para trazer insetos e tudo mais. Nós fazemos com que esses animaizinhos não venham para nossa casa. Mas no momento que eles vêm, se nós evitamos de eliminar essas criaturas, nós podemos conseguir doenças, nós podemos prejudicar a nossa própria vida, que também é uma manifestação, né, um repositório desse Atman. Então, nós devemos compreender que um equilíbrio nisso é preciso tratar, né? Ninguém precisa pensar muito para entender que uma traça é diferente de um ser humano, né? A complexidade disso. Então, a consequência kármica tem muito a ver também com a nossa intenção em realizar as coisas. Mas tem também a ver com os atos que realizamos. Matar uma traça, ela não vai equivaler a matar uma pessoa, para ter certeza que não. Mas é claro que se você, por exemplo, é alguém que vai num jardim para fazer maldades com animaizinhos, com joaninhas, com lagartas, botar fósforo em pequenos insetos e tal, esse ato de maldade carrega em você uma energia que vai ser muito prejudicial, não é? Então você deveria entender que o sofrimento não deve ser aplicado a ninguém. Mas isso não deve fazer você congelar a sua vida, paralisar a sua vida, né? Você ter um mosquiteiro para não ser mordido, você usar repelentes, essas coisas não são contra o entendimento de que o Atman está em todos. Estamos interagindo, né? Estamos lidando uns com os outros, né? Existe essa multiplicidade das formas e dos nomes na qual a vida manifesta-se. Então, é isso, né? Procurar não ferir ninguém é muito bom. Esse é um pensamento muito elevado. Mas não devemos paralisar a nossa vida com isso. Então, assim, a adoção de uma dieta vegetariana, por exemplo, é uma coisa muito positiva? É muito positiva. É muito positiva. Mas nós não devemos entender, por exemplo, né, que basta isso e que a pessoa, por exemplo, que é alguém que tem uma dieta que usa carne e tudo mais, é um perdido que vai para o inferno, um demônio. Não, não é nada disso. Existe uma complexidade muito grande nessas relações. Nós avançamos sempre que criamos em nossa vida mecanismos para sermos não violentos, mas isso não significa dizer que devemos ser inertes, que devemos ser pessoas a complicar muito o jogo da vida. Vai ordenando sua vida para o caminho da não violência, que as coisas vão se dando bem. Junta a isso limpeza, ordem, não é? E as coisas vão ficando todas legais. Muito bem. Última questão de hoje, né? O senhor poderia comentar o relacionamento entre o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e a Ordem e Missão Ramakrishna? Ao que parece, Modi é um político nacionalista de ultradireita que vê a Índia como uma nação dos hindus e nisso favoreceria uma perseguição sectária de minorias religiosas, sobretudo dificultando a vida de muçulmanos e cristãos. Como a Ordem e Missão Ramakrishna lida com um político desta natureza, se os princípios dessas organizações é o universalismo?
Modi sempre parece disposto a conectar sua imagem à ordem. É, verdade, né? Existe, de fato, essas questões todas, né? O Narendra Modi é o primeiro-ministro da Índia e é um líder de um movimento político realmente nacionalista na Índia, que tem essa ideia, né, da Índia como uma pátria hindu, né? Embora nisso configura-se também que dentro dessa compreensão de pátria hindu, a ideia da tolerância, a ideia da diversidade, a ideia do reconhecimento do valor de religiões, mas sim um ethos nacional muito vinculado à perspectiva do Sanatana Dharma e a ideia de que, enfim, fundamentalmente a Índia, sobretudo quando houve a separação do Paquistão, de Bangladesh, que na perspectiva desse caminho, os muçulmanos teriam abdicado de sua herança indiana quando quiseram criar nações muçulmanas, não é? Daquela grande Índia, nascida ali, né, surgida depois, né, ou seja, liberada dentro do colonialismo britânico, a ideia do Gandhi que todos aqueles estados configurassem uma grande Índia, né? A ideia do Gandhi é que o primeiro-ministro, por exemplo, fosse sempre muçulmano para garantir os direitos dos muçulmanos e tudo mais, que as minorias tivessem grande relevância numa democracia verdadeiramente liberal, em que os aspectos, né, da identidade religiosa fossem preservados, mas que não se sobrepusessem, né, à identidade, né, como cidadãos indianos. Isso acabou não dando certo, houve a percepção então de que era muito conflituosa a relação entre as crenças e houve o surgimento dessas nações nascidas ali daquela grande Índia, que se tornaram constituintes países muçulmanos, de orientação muçulmana, não necessariamente repúblicas islâmicas, não eram, foram países até com uma orientação bastante laica, mas que eles representavam uma maioria de pessoas que se identificavam com o Islã. Então, existe esse partido na Índia, né, o partido do primeiro-ministro Modi, e ele, pessoalmente, é um indivíduo muito ligado, de fato, com a Ordem Ramakrishna, conta a sua história que ele, na sua juventude, desejou ser um monge, né, um sannyasi da Ordem, mas foi orientado pelo seu guru, que depois se tornou uma pessoa importante dentro da organização, a seguir a sua vida como Grihastra, como homem de família, casado e tudo mais, e que ele viveria então a orientação dos ensinamentos do Vedanta, de Ramakrishna, de Vivekananda, na sua vida como uma pessoa secular nesse sentido, mas, né, com motivações espirituais elevadas. Em virtude da sua vocação, das suas tendências. Ele não era vocacionado para a vida de sannyasi. Essa foi a palavra. E acontece então que ele tenta se conectar à Ordem Ramakrishna, sobretudo ao legado de Swami Vivekananda, que é muito admirado em toda a Índia como uma espécie de propositor, né, de um modelo virtuoso para uma Índia progressista, para uma Índia avançada, para uma Índia que valoriza a educação, uma Índia que é contra o sistema de castas, uma Índia que é a favor da valorização, da elevação da mulher, né? Enfim, superando superstições, mas reservando e preservando suas tradições. Essa imagem de Swami Vivekananda, esse é o seu legado, né? Então, um dia, né, o Dia Nacional da Juventude Indiana é um dia dedicado a Swami Vivekananda. O Modi então se conecta muito a isso e tenta se associar à Ordem Ramakrishna. Por quê? Porque a Ordem Ramakrishna, embora seja uma associação, uma instituição pequena, ela é muito prestigiada na Índia em virtude do prestígio de Swami Vivekananda, de Sri Ramakrishna, de Sri Saradadev e do trabalho exemplar que a Ordem Ramakrishna faz em relação à caridade, à educação, ao trabalho social. Então, assim, moralmente falando, é um grande patrimônio da Índia. E em virtude do seu não sectarismo. Então, a associação com uma instituição como essa é muito evidente de entender por quê. Agora, o discurso do partido do Modi e o seu próprio discurso pessoal vai muito na distância. Aconteceu, então, no ano de 2020, né, que o Narendra Modi foi convidado para ir no dia de Swami Vivekananda a discursar, né, na sede da Ordem Ramakrishna, e ele acabou fazendo um discurso muito infeliz, um discurso cheio de sectarismo, cheio de conotações distantes, e isso desagradou bastante os membros da Ordem. Houve, assim, uma tensão. E depois, né, a Ordem Ramakrishna foi meio que cobrada a explicar por qual razão, né, um discurso tão sectário foi colocado dentro das paredes, né, daquela sagrada instituição. E o que os monges da Ordem disseram é que eles foram bons anfitriões, receberam o primeiro-ministro da Índia como receberiam outros, deixaram a pessoa falar, que eles não são responsáveis pela fala.
e que a vida da Ordem Ramakrishna demonstra o quão não sectários eles são. Existem swamis que são muçulmanos, cristãos, e que a ordem, no exemplo de Sri Ramakrishna, que realizou o Deus através de várias tradições, entende que não é possível ser sectário e ser ao mesmo tempo orientado por Thakur, pela mãe e por Swamiji. Então é essa coisa, existe um oportunismo, né? A tentativa de se apropriar, e a ordem tenta se manter, né, no seu caminho. É isso, meus amigos. Muitas questões, muitas boas questões. Espero que vocês tenham gostado. Existem realmente um número grande de questões ainda a serem respondidas. Todas serão atendidas. Os amigos que já enviaram questões, tenho certeza que eu vou colocá-las aqui todas. Da maneira como elas vieram, eu vou desenvolvê-las. Tá bom? Um grande abraço a todos. No amor de Cristo.